Há uma grande tendência de uso de internet das coisas no setor de agronegócio. O agronegócio é um dos setores mais abertos à inovação e ao uso de tecnologias que estão ganhando cada vez mais maturidade, preços menores, que ajudam os produtores agrícolas no seu processo produtivo. Então, são sensores que estão hoje disponíveis em uma variedade enorme de aplicações, telemetria para veículos, maquinário, colhedoras, uma série de equipamentos que hoje podem ser conectados e que vão ajudar o agricultor, produtor agrícola, no seu processo de tomada de decisão. Lucas, qual que é a tendência de internet das coisas para o agronegócio? O que a gente pode vislumbrar de cenário? O agronegócio ele tem muito a se beneficiar do uso da internet das coisas. A gente precisa cada vez melhorar e aumentar a produção de alimentos. A gente, embora o Brasil ainda tenha uma área a ser plantada bastante grande, mas não é a realidade de outros países, que já passaram, como os Estados Unidos, a investir no uso de internet das coisas para aumentar a sua produção, né? Torná-la mais eficiente. Isso significa incorporar ao processo de produção agrícola sensoriamento, imagem de satélite, imagens de drone, análise de solo, conectividade para o ambiente rural, dotar o agrônomo, o produtor agrícola com tecnologias para que ele tenha mais informação para suporte à tomada de decisão. No fim do dia é isso que ele quer, né? A gente não vai usar essa tecnologia para substituir o agricultor, porque ele é o que mais sabe do processo agrícola. Essa tecnologia toda, ela serve para dar mais informação para ele que ele seja mais assertivo no seu processo de produção. Como que ele se prepara para receber e usar esse tipo de informação para o negócio dele? Tem grandes empresas hoje que já estão fazendo investimentos bastante grandes em tecnologias digitais e dotar os seus clientes com esse tipo de tecnologia. A gente tem os grandes produtores hoje já usam tablet no campo, smartphones e uma série de outros dispositivos conectados, justamente porque isso melhora o processo, a eficiência do plantio, da colheita. O setor de agropecuária também tem muito uso de tecnologia intensiva. Mas, obviamente, o Brasil é um país bastante grande. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade que é basicamente... A economia da cidade é basicamente baseada em agricultura familiar. Lá, nos recantos, né, nos rincões do Brasil, a gente vem num distanciamento muito grande desse uso de tecnologias mais avançadas. Mas para os grandes produtores, médios grandes produtores, cooperados, né, a gente já vê a adoção dessas tecnologias digitais e essa nova geração que vem, filhos de produtores, eles já vêm com uma mentalidade mais digital, mais conectada. Então isso vai fazer uma grande diferença para o processo, para a agricultura brasileira. O que a gente pode classificar como desafio, além do tamanho do país, o que a gente tem que esbarra o desenvolvimento do IoT para o agro? Eu acho que a principal barreira que existe hoje para a digitalização do campo é a conectividade. Né? Obviamente existem questões ligadas à cultura, à informação, conhecimento, mas se a gente não romper a barreira da falta de conectividade no campo, a gente não consegue digitalizar o campo, né? Então, nesse sentido, é muito importante os investimentos que algumas operadoras têm feito, a introdução de novas tecnologias que tem acontecido no Brasil para você conectar sensores, maquinária agrícola, os investimentos em cobertura satélite que o próprio governo e algumas operadoras estão fazendo, isso tudo ajuda no sentido de dotar o campo de banda larga. Né? Não necessariamente você precisa de banda larga em todos os pontos, mas você precisa do mínimo de conectividade para você poder conectar todas essas coisas. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, grande parte do meio rural deles é coberto com GPRS.
Ok. Né? Então, os maquinários, as colhedoras, né? Você tem a telemetria desses veículos sendo mandada em tempo real. Né? E isso ajuda muito na eficiência do processo de plantio, de colheita. Aqui no Brasil a gente esbarra nessa barreira ainda. Né? Então, o maquinário, ele até tem a capacidade, ele até gera essa informação, mas ele não manda para lugar nenhum, porque a gente não tem conectividade. Fica armazenado, eventualmente, alguns dias depois, que ele for para a sede da fazenda, para algum lugar, ele descarrega essa informação. Mas ainda é um processo muito manual, não é um processo em tempo real, que é o que a gente precisa hoje. Quando a gente digitaliza o campo, significa informação em tempo real. Para isso eu preciso de conectividade. Existe alguma previsão de quando esse desafio vai ser superado ou é algo muito longo prazo? Acho que de forma massiva, né, a gente vai ter um tempo ainda para cobrir o Brasil inteiro com conectividade. Né? Existem áreas aí no centro do Brasil, no norte, que são áreas remotas, que vão precisar de tecnologias como tecnologia de satélite. E aí não é só a tecnologia, mas é um preço acessível, porque a tecnologia ela já existe, né, mas o preço não é acessível. Então esse é o grande desafio. Mas eu notei nos últimos anos uma evolução muito grande nesse sentido. Né? Não só as operadoras, como próprias empresas privadas que têm o seu maquinário gerando informação, ela tem investido na construção de redes próprias, né? Para até oferecer isso para os seus clientes. Então tem movimentos que estão acontecendo de forma até mais estruturada. O próprio Plano Nacional de Internet das Coisas para o agronegócio, ele endereça essa questão da conectividade no campo. Então eu espero aí que no horizonte de curto, médio prazo, significa em 3, 5 anos, a gente já tenha aí superado essa barreira da falta de conectividade no campo. Okay. Tem uma pesquisa recente de vocês que identificou que o agronegócio está mais propenso a investir em internet das coisas, mesmo sem saber do retorno sobre investimento. O que isso representa? Como que a gente pode traduzir isso? Isso representa que o setor de agro está mais aberto à inovação do que outros setores e ele está aberto a investir previamente em internet das coisas sem ter necessariamente um retorno de investimento comprovado. Ele investe por decisão estratégica. Olha, essa tecnologia existe, ela está disponível, ainda muitas vezes ninguém provou, né? Mas ela parece fazer sentido para o meu negócio. Então, eu vou usar a minha área de inovação para fazer esse investimento. Né? Obviamente, investimentos controlados, né? Não massivos, mas surpreende, inclusive, essa pesquisa nesse sentido, porque mostra que, embora a agro seja extremamente conservador, para determinados aspectos, ele é muito aberto à inovação. Outros setores, como manufatura, né, que está vivendo a revolução da indústria 4.0, ele é mais propenso a só investir em IoT se ele tiver um retorno de investimento comprovado. Primeiro eu tenho que provar que aquele investimento vai trazer tanto de retorno. Depois ele investe. O agronegócio é o contrário. Ele já está mais propenso, não preparado, mas propenso para observar, ele tem aquele feeling e aqui vai dar certo. Exatamente. Então ele conhece muito bem o seu negócio, ele conhece muito bem o campo, ele sabe onde estão os problemas e ele consegue vislumbrar o uso da tecnologia para resolver os problemas que ele conhece. No fim do dia, a internet das coisas serve para isso, né? Para você ajudar a resolver problemas que são muito específicos de um determinado setor. Então, o produtor agrícola, ele conhece muito bem onde dói o calo dele, né? Então, ele sabe que ele consegue vislumbrar que determinadas tecnologias vão ajudar ele a resolver o problema. Então, é um setor muito aberto, assim, e a gente vê isso na prática, assim, muitas empresas, não só grandes empresas multinacionais, como cooperativas no Brasil, fazendo grandes investimentos nesse sentido, né? Então, isso é uma mensagem clara para o mercado.